E agora, dando continuidade, agora ao capítulo 8, Amar com os olhos abertos. Aqui vamos colocar uma parte bem real de relacionamentos, de pessoas, de indivíduos e principalmente de amantes. Amantes aqueles que começaram a se entender por relacionar. Para que eu quero me relacionar? Por quem eu quero me relacionar? Por que eu estou fazendo isso? Para quem? Para onde vou? E quais são os meus objetivos para eu existir dentro disso? Eu começo o capítulo 8 falando exatamente disso. Só para a gente entender isso. Enquanto vestimos o outro com as roupas de nossas expectativas, nosso afeto se dirige a uma miragem, não só a pessoa real, em sua complexidade. Então isso eu peço para vocês serem sinceros. Então, dentro da derivada da sinceridade, quer dizer, sincera, né? Sem enrolar, sem aquele verniz que nos cobre, o importante de trazer essa parte de olhos abertos é enfrentarmos as dificuldades que temos para nos traduzir ao outro. Não como somos. Como eu já havia falado no outro capítulo, eu não sou um gerente, eu não sou um vendedor, eu estou isso. E o que você é o que você é na sua essência. É o que você traz de seus medos, de sua história, de sua família, que realmente é o que você é de verdade, porque você acaba sendo uma transparência da sua família, e depende da sua idade. Se você for adolescente, na verdade você ainda é um dependente. Você ainda é um dependente emocional de muita gente. Por mais que você tenha sua independência financeira, nos colocarmos no valor de você, olha, estou com uma pessoa, estou casando, ou se não quero casar, né, porque de vez em quando precisa da emancipação para acontecer isso, mas eu preciso já casar, eu estou sonhando em ter, eu estou com meu coração aberto para poder existir isso para mim, porque eu quero, a partir de hoje, criar uma família, ter filhos, tal. O problema é que isso se coloca dentro de um relacionamento que você acaba nem conhecendo direito a pessoa, pelo processo de afetividade velada. O que é afetividade velada? Quando você está enxergando alguém, igual eu falei nos outros capítulos, que você tem que enxergar as pessoas na essência, você vem muito buscando o que você quer. Então a sua idealização, que eu falei que é uma coisa muito negativa, começa a se projetar nela. Então, às vezes, você casa com o ideal e não com a pessoa. E daí, como toda negação, como todo olho fechado, você fala, quando casar, vai melhorar. Quando estivermos juntos, as coisas melhoram. Né? E isso é um grande erro secular, que nunca funcionou. Nós viemos de gerações que precisaram passar por várias provações para poder existirem, para poder se provar, para poder você existir hoje. Você hoje é mais rico que... Você hoje, por exemplo, que tem uma bicicleta ou tem a opção de ter um celular, você é mais rico, 1000 vezes mais rico do que os seus avós, os seus bisavós. Então nós temos hoje, antigamente, as pessoas morriam com 30 anos. Por quê? Porque não tinha a penicilina, não tinha antibiótico, não tinha essa parte. Então, a revolução, a evolução das coisas, a inteligência, a parte da tecnologia, ela nos trouxe a partir do diálogo e das experiências e das pessoas que estudaram para isso, nos trouxeram uma expectativa hoje de vida maior, né? Estamos tendo, né? Inclusive, quem está contribuindo para o INSS, com certeza, acredito que da época de hoje, poucas pessoas vão se aposentar, né? Mas isso é um fato que eu não quero comentar aqui. Mas assim, de você estar com os olhos abertos, você fica de olho aberto para, vou ficar de olho aberto aqui para ninguém me passar a perna aqui nesse negócio, para vir a conta, de repente a conta aqui, me cobraram a mais aqui. Você fica de olho aberto para um monte de coisa. Só que você não fica de olho aberto para a pessoa que está junto com você. E não estou falando de chifre, não estou falando para você ser traído. Né? Isso acontece, faz parte da vida.
né? Mas não é isso. Não estou falando de traição, não estou falando de desejos escondidos, não estou falando de pessoas que realmente querem te trazer funções negativas. Mas estou falando de você estar de olhos abertos para você renunciar quem você é, para você entender o outro. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas já chegam com cartas marcadas, com discursos prontos e com expectativas. Isso daí é destruído na hora. Por quê? Porque você nunca vai achar um ideal. Você pode achar figurativos, mas você nunca vai combinar isso. E às vezes a gente aceita, né? Por que acontece? Às vezes você pede um lanche, ele vem faltando ou vem com cebola a mais, você faz um escândalo. Não quero pagar o lanche, nossa, eu pedi sem cebola, não vou pagar essa porcaria, não sei o que lá. E no relacionamento você fica quieto. Então, quer dizer, você aceita aquilo. Ou você fala, vamos colocar pelo lance que eu falei da cebola que veio, ou se não, você precisa sem ketchup, veio com ketchup, você vai criar uma situação tão adversa que totalmente não traz uma conexão com a outra, que às vezes era só um diálogo, era só uma explicação. Você fala, mas tem pessoas, de novo, eu vou respondendo o que vocês podem estar imaginando. Ah, mas a pessoa não entende mesmo, não sei o que lá. Então o que você está fazendo com ela? Se você está do lado de uma pessoa que te negativa em tudo, ou te traz coisas negativas, o que você está fazendo junto? Você é masoquista? O que é? Não existe isso. Não existe você estar junto com uma pessoa que não existe um diálogo. Você está de olho aberto, você tem que estar vendo o que está acontecendo. Agora, ó, vou fechar os olhos, ó, faz lá que não quero nem ver. Você está fazendo isso com a sua vida. E quando você vê, às vezes já foi. E foi de vez. Então, isso é muito importante. Amar é você começar a se tornar leigo para tudo. Com o outro você vai aprender. E o outro também. Não adianta, né, diálogo, né, que vocês se atravessam. Tem que existir entre os dois. De novo, não é monólogo. Então, para o casal tem que existir isso. Se você resolver casar, pior, porque é renúncia. Você vai renunciar, você vai ter só uma mulher, você vai ter só um homem, você vai ter que acordar todo dia com aquela pessoa, você vai ter que conviver com aquela pessoa, você vai ver aquela pessoa sem tomar banho, você vai ver a pessoa escovar o dente, você vai ver a pessoa saindo ali do chuveiro, você vai ver a pessoa com a toalha molhada ali jogando para um lado, caindo nas coisas, derrubando, fazendo a comida, depois você vai estar enxergando nos bastidores. Essa é a vida, esse é o normal, essa é você estar com alguém e você contribuir, e você ter sua parte e ela ter a parte dela. Então, o homem com a parte dele, de estar trazendo, né, de estar provendo, e a mulher de estar do lado dela cuidando dos filhos, cuidando da beleza, cuidando da casa, cuidando do lar, edificando, organizando as coisas, trazendo as coisas para poder transformar aquele seu muquifo que você morava sozinho num lar, organizando as coisas. E tem gente, por exemplo, tem caras que têm essa mulher, ou ao contrário, e a mulher começa a organizar e o cara começa a reclamar. Não, mas é do meu jeito, não sei o que lá. Então esteja solteiro, meu irmão. Esteja solteira, minha amiga. Não precisa. Se você está com uma pessoa e você quer que seja feita do seu jeito, esteja sozinha e seja uma pessoa feliz. Né? Seja feliz do seu jeito. Né? Esteja para alguém, seja feliz. Agora, se isso for incomum, né, para vocês, não sei o que vocês estão fazendo junto, né? De repente, mas é uma química, eu não consigo ficar longe, não consigo ficar. Ok, sofra, mas depois não reclame. Igual muitas coisas, de novo, não quero entrar nessa parte de lei, né? Mas muitas mulheres apanham e depois não dão queixa na delegacia porque não tem onde ir. Então, assim, geralmente a dependência não é só financeira, é emocional. Então você acaba entrando num círculo vicioso ali do negócio, dá para você poder se desvalorizar cada vez mais. E isso, como eu falei nos outros, quanto mais parceiros você tem, mais você fica fragilizado ou fragilizada.
Ou você vai se desensibilizando, e daí vai chegar uma hora que você praticamente vai estar sozinho, porque ninguém é suficiente para você. Ou ao contrário, você não foi suficiente para ninguém, porque você não se deixou. Ok? Então, amar com os olhos abertos, que eu coloco aqui, até marquei uma coisa muito bacana, que é o anseio por simbiose. Simbiose, numa parte mais prática, né? É quando você funciona alguma coisa de duas partes. Ou você funciona em conjunto com a pessoa, que você se faz a resolução inteira daquele momento para com a pessoa, que a gente chama de mutualidade, que essa simbiose acontece entre os dois numa função positiva. E tem uma outra coisa diferente, que pode causar, né, essa simbiose que eu falo para vocês, que é a parte do parasitismo, que é você ficar totalmente dependente do outro. Então, ou você trabalha com mutualismo, que é vocês fazerem a compreensão, né, que é você fazer a cooperação, né, ou você trabalha com parasitismo, quer dizer, você depende totalmente do outro. Aí vem uma necessidade de você se apresentar para o outro, de se alimentar do que o outro fala para você. Aí vem o narcisismo, né, patológico, que é diferente do narcisismo que nós temos, né, que é natural, mas o patológico é complicado, né, porque você é narcisista. Não, é vaidoso. Às vezes você tem uma vaidade que é tão exacerbada que vira um narcisismo patológico, porque você precisa a confirmação do outro. Porque eu sempre vou reforçar nos vídeos, o narcisista, ele não é nada. Ele precisa do outro como espelho para chancelar ele. Você precisa colocar uma blusa e eles falam, e você precisa de alguém do seu lado falando, nossa, como você está legal essa blusa. Se você não tem essa pessoa, e tem uma pessoa que não olha para sua blusa e você está com a expectativa de olhar, e ninguém olha para sua blusa que você colocou, e você se sente mal, você é um narcisista, tá? Só para saber. E tá começando a ficar patológico, você está esperando que alguém, e minha blusa, dá vontade de falar, e aí, alguém viu, ou alguém fala, isso é o narcisismo. Porque você se alimenta, quer dizer, você está trazendo para o outro, você não tem nada, você simplesmente fez uma blusa, só que você quer a adoração do outro. E tem muita gente que anda com 2, 3 pessoas que te adoram. Nossa, que blusa legal você colocou. Nossa, que sapato legal. Nossa, amei. Aí quando você sai com um grupo que a pessoa realmente fala, e aí, beleza? Não ligou pra sua blusa, não ligou pra... Aí você pergunta, e minha blusa? A pessoa falou assim, pô, legal, hein? Aí você fala, só? Aí você fala, não, então eu vou andar com aquelas outras 3, porque essa pessoa não me ajuda. Não gosta da minha blusa. Então, ó, perigo, tá? Então, pra simbiose, você pode dentro dessa parte de você estar presente para a pessoa, e você estar presente primeiro para você, né? Para você ter esse diálogo, ele vai ter ou mutualismo, para vocês estarem juntos, ou você vai entrando no parasitismo. Aí complica. Então, a expectativa tácita de completude. Tácita é que já está meio que pré-estabelecida, que você está se completando. A esperança silenciosa de salvação. Todos esses são sinais de um eu que ainda não desenvolveu a musculatura psíquica para sustentar a existência de um outro verdadeiramente separado. Então, quando você coloca a chancela realmente de alguém, por favor, abra os olhos e veja se você realmente quer, para poder não exigir do outro que o outro não tem a mínima obrigação de se fazer por você, ok? E eu reforcei aqui também, numa parte do capítulo, que é o seguinte: amar com os olhos abertos e aceitar a inevitabilidade de nem sempre ter plenamente compreendido e apesar de persistir na tentativa de expressar a própria verdade, ok? Então, a compreensão às vezes não é imediata, mas você precisa ter. Tenha a empatia. Faça isso. Porque se você fizer, ou a outra pessoa fizer por simpatia, ela vai estar sendo falsa. Simpatia, falsidade. Empatia, você não espera nada em troca. Você faz de coração, de verdade. E acolher a falibilidade do outro, né? As falhas do outro.
E assim mesmo continuar oferecendo espaço seguro para que o vínculo possa se expandir e fortalecer. Quer dizer, espere com humildade que isso se assente dentro do valor entre vocês. E espere sempre o valor da renúncia. Quando os dois renunciarem e puderem crescer juntos dentro do diálogo e for mútuo isso, aí vocês podem aceitar que vocês podem ficar e vocês podem continuar aquilo que realmente vai ser plantado para poder erguer esses frutos. Ok? Por quê? Até pela biologia, né? Até pela própria natureza. As árvores que não dão frutos, elas secam e morrem. Então, eu coloquei também mais uma parte do capítulo. Esse capítulo é um pouco extenso, porque ele fala das realidades, das versões de espelho, coisas que eu já falei um pouco lá atrás, mas eu não quero ficar muito repetitivo aqui não, tá? Para justamente a gente focar nessas partes. Eu coloquei: o amor não reside apenas nas grandes declarações apaixonadas. Ele se manifesta na forma silenciosa, mas poderosa, no modo como se espera o retorno do outro ao lar, na gentileza de um gesto inesperado, na paciência diante do momento de irritabilidade. Exatamente a renúncia, exatamente a compreensão e exatamente a paciência que te faz ser, vamos colocar, respeitado e por fim, né, considerado por alguém. E eu coloquei aqui: quando o amor sobrevive, é inevitável, quer dizer, quando você escolhe todas essas renúncias, você começa a amar. Porque o amor, você escolhe amar. Então você escolhendo amar, você renuncia a tudo. E você começa a deixar isso, que nem eu falo aqui. Vocês colocam mutuamente, não mais pelo brilho ofuscante do encantamento, mas por uma afinidade que ressoa em um nível essencial. Uma afinidade que não é um fruto do acaso, de uma coincidência fortuita, mas o resultado de uma escolha consciente e reiterada. Então, olhos abertos te mantém vivos para quem precisa ser ouvido. E aqui eu coloco aqui: permanecer nesse lugar é talvez o ato mais radical de amor que podemos oferecer. Ficar quando seria mais fácil. Fugir. Ok? Então, quando ficamos, é onde que nós significamos mais. Porque fugir, igual eu coloquei aqui, que eu li tudo rápido aqui. Permanecer no lugar é talvez o ato mais radical de amor que podemos oferecer. Ficar quando seria mais fácil fugir. Então, quando você está aceitando aquilo, sem se torturar, mas você está sendo significado nas suas palavras. Você significou a alguém alguma coisa. Então, quando você é negado e você realmente não tem porquê, porque aquilo para você é uma coisa que você pegou fundo e você fala: eu não quero consertar isso em mim, você foge. Então, às vezes, ficar é o coragem. Você tem coragem de assumir isso daí. E o fugir é, mais uma vez, você entrar em outra cilada mais para frente com uma outra pessoa. E daí eu coloco aqui: é uma decisão contínua, tá? Esse processo do diálogo e dos olhos abertos. Isso é para a vida toda. É uma renovação diária de um pacto que não promete perfeição, mas presença. Então esteja presente para quem te considera e para quem você quer considerar e ser uma família. E muitas vezes é justamente essa presença imperfeita, humana e constante que transforma tudo. Então, quando colocamos o valor dos olhos abertos, o valor da transcendência que você acaba enxergando dentro de alguém, que você fala: poxa, essa pessoa é única. Como você acha nossa, isso aqui para mim me encantou. Isso aqui para mim, eu quero me sacrificar a esse relacionamento. Aí o seu sacrifício, primeiro, vem na equidade de você poder responder ao mesmo tempo que eles te dão. Então, se eles te falam uma coisa, você responde com o mesmo valor. Essa equidade, ela só vai ser transmutada a partir do momento que você colocar isso num relacionamento que seja matrimonial. E que você anuncie para essa pessoa, no caso o homem, que essa pessoa é a sua esposa, que você está ali se sacrificando pela mãe, pela mulher, que é a matriarca, por isso se chama matrimônio, ou patriarca. Então, estou eu, patriarca,
trazendo patrimônio para casa, e a matriarca está trazendo a beleza, está cuidando, gestando a família, gestando o lar, transformando a casa num lar, transformando aquela cozinha que era simplesmente fria, né, numa cozinha de amor para receber a família, para poder... Então, isso tudo quem vai fazer é a mãe, quem vai fazer é a mulher. Então, primeiro pense, aceite, olhe no olho, aceite de olhos abertos tudo o que vai acontecer com você. Não negue nada, esteja em presença para aquela pessoa que te signifique. E eu falo aqui no final, como eu disse para vocês, nessa parte de mutualidade. A imperfeição, a humanidade e a pessoa ser constante nos seus atos. Transforma tudo isso, de novo, para você poder, no final, ser um só. Mas daí, o que diz é muito diálogo, muita discussão positiva, né? Muitos valores que acabam sendo ali transitados e muitos valores que acabam sendo aceitos. Mas sempre naquela discordância. A perfeição você não vai alcançar nunca, tá? Acredito que nem quando morrer. Nós somos eternos aprendizes. Então, não busque o amor romântico. O amor romântico é mentira. Temos que achar o amor verdadeiro. Ok? Então, no próximo vídeo vamos falar do capítulo 9, que é dos relacionamentos como atos alquímicos. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho dos laboratórios da vida, da alquimia das pessoas. Tá bom? Na próxima a gente se fala. Obrigado.